Olá pessoal, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz por mais uma vez estar aqui para trazer uma mensagem de Deus, do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Essa é a vontade do nosso Pai Celestial, né? Como Jesus sempre se expressou, Pai nosso que está no céu. E eu quero neste momento trazer uma mensagem que o Senhor falou fortemente ao meu coração, para que possamos compartilhar, né? Compartilhar uma mensagem de fé, uma mensagem de ousadia, uma mensagem de determinação diante de Deus. Amém? Antes de nós começarmos a ler o texto relacionado à mensagem, gostaria de pedir para você, né? Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal Fé Efetiva, que você possa se inscrever, curtir o vídeo, porque aí você vai estar dando importância e vai estar ajudando ao YouTube reconhecer a nossa mensagem como uma mensagem importante para a vida das pessoas e vai contribuir com a evangelização e abençoar a vida de outras pessoas a ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você por essa atitude. E eu quero também, rapidamente, antes de iniciarmos a mensagem, mandar um abraço para nossa irmã Inês, lá no Ponto dos Evangélicos, né? Que é uma dos nossos patrocinadores, é o Ponto dos Evangélicos, e lá onde você vai encontrar bíblias, livros, revistas, gravatas, né? E artigos para presente. O dia da mamãe está chegando, imagine, né? Presentear a pessoa com uma linda Bíblia. Ela tem um preço muito acessível, um preço super promocional e sempre consegue aquele desconto para você, tá bom? Então não deixa de passar no Ponto dos Evangélicos, é uma excelente opção para dar um bom presente de edificação para alguém. Na rua Padre Azevedo, 459, no centro de João Pessoa, no Varadouro. A Padre Azevedo é aquela rua subindo pela rodoviária, no centro de João Pessoa. É fácil, né? Lá você encontra o Ponto dos Evangélicos, tá bom? Abraçando também toda a equipe lá da Alceu Calçados, também nosso patrocinador, né, do nosso programa, que possam também você aproveitar as promoções já para o Dia das Mães, que já está se aproximando, as novidades chegando na loja para você, preço super promocional e presentear. Lá tem calçados para toda a família, para toda a idade, mas aproveite também para presentear no Dia das Mães, comprando na Alceu Calçados, a loja amarela da cidade, como eu sempre falo, na Avenida Visconde de Pelotas, no centro de João Pessoa, tá bom? Então, um grande abraço a toda a equipe lá da Alceu Calçados. Vamos então à mensagem, uma mensagem que eu não vou prolongar, vai ser uma mensagem curta, mas porém uma mensagem muito edificante da palavra de Deus para as nossas vidas, amém? No livro de Josué, capítulo 14, versículo 6, nós vamos ler até o versículo 15, né? Vamos ler esse texto que trata de uma história muito, muito maravilhosa, uma história conhecida, que é a história de Josué e Caleb, os dois homens que foram, né, os espias da terra prometida. E aqui nós vamos resumir o assunto e resumir o texto, trazendo aqui então a fé de Caleb, né? A fé, o posicionamento, a determinação, a ousadia, né? E a perseverança de alguém que realmente valoriza a sua fé. Então, no versículo 6, começando, diz assim, ó: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homens de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu,
45 anos atrás, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam Anaquis e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel, diante do monte de Hebrom, Queriate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Anaquis, e a terra repousou da guerra. Então, queridos, observamos aqui então esse texto, né? E vamos fazer um resumo dessa história tão impactante, edificante para nossas vidas, amém? Vemos aqui Calebe depois de 45 anos, né? Porque aos 40 anos de idade ele foi enviado por Moisés para espiar a terra que o Senhor prometeu, a terra prometida. Eles saíram do Egito, a história todos conhecem, o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, ou seja, a terra de Canaã, onde Deus prometeu, falou para eles: estarei levando vocês para uma terra que emana leite e mel. A expressão leite e mel significa uma terra boa, uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra de riquezas, né? De bonança, onde vocês vão viver bem, vão ter descanso, vão ter paz, vão ter saúde, uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. Essa é a definição da palavra leite e mel. E o povo partiram em destino à sua terra prometida, à sua terra boa. Porém, ao longo dos anos que se passaram no deserto, e houve o tempo em que o povo se aproximou das terras, né? Muitas coisas aconteceram ao longo dos tempos, que a Bíblia também não relata, mas muita coisa que nós vimos, o povo passou por uma peregrinação muito grande no deserto. Porém, quando chegou perto de se cumprir a promessa de Deus, de que todos poderiam entrar na terra, houve então a necessidade de espiar, né? Porque eu costumo dizer, aquele que os olhos não vê, o coração não se apaixona. E Moisés, para que pudesse se apossar da terra com o seu povo, com a responsabilidade que ele tinha de levar o povo para a terra de Canaã, e segundo a ordenança do Senhor, ele separou 12 homens. São 12 lideranças, 12 líderes, né? Homens de confiança de Moisés, e foram então espiar a terra, observar o lugar, como eles poderiam chegar, como poderiam entrar, como poderiam se apossar da terra que por herança eram deles. E foram lá e após 40 dias voltaram. Quando eles voltaram, vieram trazer o relatório para Moisés. E como aconteceu? 10 dos espias, dos homens que foram liderando aquele comando de espionagem, voltaram com um relatório verdadeiro, porém medroso, né? Eles não falaram a princípio mentira nenhuma. Eles disseram: a terra é boa, a terra realmente é como o Senhor falou, mas eles falaram trazendo uma palavra de medo ao povo, não dizendo que eles não teriam condições de habitar na terra, não teriam condições de vencer os gigantes, né? Porque eles estavam lá vivendo na terra, e eles até chegaram a dizer que se
se viram como gafanhotos diante dos gigantes. E viram os gigantes, que foram vistos como gafanhotos diante dos gigantes, e que os próprios gigantes o viram como gafanhotos, né? Então, a questão da visão, e que eles tiveram e se apossaram de um medo terrível e transmitiram para o povo. Foi muito difícil. Então, queridos, esse foi o relatório que eles trouxeram, não só para Moisés, mas para toda a congregação de Israel, para todo o povo. E automaticamente uma palavra de medo, ela se espalhou por todo o arraial de Israel e o povo ficaram amedrontados, né? Porém, Josué e Caleb tiveram uma expressão diferenciada. Eles disseram, não, a terra é boa, a terra é fértil, está aqui ó, a prova que nós trouxemos de lá, né? Frutos de realmente excelente qualidade. Os gigantes estão lá, mas nós vamos vencer. Eles serão como pão nas nossas mãos, que nós vamos devorar. Nós somos, né, nas palavras de hoje, Caleb poderia falar, nós somos mais do que vencedores. Então, queridos, Caleb, mediante essa palavra, Caleb e Josué, mediante sua fé, sua confiança em Deus, servindo a Deus. Veja que no texto diz que Caleb perseverou em servir a Deus. O que é perseverar em servir ao Senhor? É perseverar confiando no poder da sua palavra. Caleb, que passou por diversas experiências em que Deus operou sinais, milagres, maravilhas, prodígios no meio do povo, né? Conservou a sua fé e a sua confiança em Deus. Então, eles quase eram apedrejados, né? O povo queria apedrejá-los por essas palavras. Quem realmente expressa fé sofre perseguição, isso é realidade. Mas aí eles não se intimidaram. Eles levaram o relatório de fé e os anos se passaram. 45 anos depois, passado desse tempo, entraram, né, na terra prometida. E Josué agora, liderando o povo. Caleb chega, os filhos de Judá, a tribo de Judá. Caleb chega a Josué, Josué já idoso, liderando o povo, diz, olha Josué, tu sabes que temos promessas. Tu lembras do que Deus, o nosso Deus, falou sobre mim e sobre você. Ao nosso líder Moisés, homem de Deus, em que as terras seriam nossas, as nossas heranças, nossas possessões, nós receberíamos. Portanto, eu perseverei em servir ao Senhor, perseverei na fé, e agora eu quero que me dê por herança o monte Hebron, né? O monte Hebron onde habitavam os gigantes. Olha só, Caleb, ele perseverou na fé, na confiança, em servir a Deus, numa fé determinante, né? Uma fé ousada, uma fé de realmente que lhe trouxe resultados. Lhe fez ele continuar firme e forte para tomar posse daquilo que lhe pertencia. Enquanto os outros perderam a herança, não entraram na terra, não receberam a sua parte da promessa, porque desistiram de confiar em Deus. Nós não podemos desistir. Nós estamos vivendo em dias difíceis, né, amados? Nós estamos atravessando um período muito turbulento no nosso Brasil, no mundo todo. Cada dia a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito haveria de esfriar. É uma palavra profética, porém não devemos deixar essa palavra se cumprir na nossa vida. Eu não quero essa palavra se cumprir na minha vida, também não permita que venha se cumprir essa profecia na sua vida. Vamos permanecer na fé, permanecer no amor, na confiança do poder de Deus. E aí então Caleb. E aí então Caleb veio a Josué fazer o seu requerimento de posse da sua herança,
daquilo que por direito foi prometido diante de Moisés. O próprio Deus o havia prometido às suas terras, e eles haveriam de herdar as suas possessões, né? E ele disse: olha, Josué, 45 anos se passaram, mas eu estou forte, permaneço com o mesmo vigor físico, ele quis dizer. Agora eu digo para você, por que Caleb se sentia tão forte, né? Fortalecido na fé, fortalecido no espírito e no físico, porque ele permaneceu confiando no Senhor. A confiança em Deus, a fé em Deus, faz com que nós possamos, né, receber dele rejuvenescimento. Rejuvenesce o corpo, rejuvenesce o espírito, rejuvenesce a fé, rejuvenesce a confiança em Deus de uma maneira extraordinária e poderosa. Por isso que Caleb fez essa afirmação: eu estou tão forte ainda hoje, há 45 anos depois, como naqueles dias em que recebi a promessa. E hoje eu quero, porém, me apossar da promessa. Irmãos, o importante é começar, mas o mais importante é terminar, é chegar no final. Lembre de uma palavra que lá em Daniel o Senhor diz: tu, porém, irás até o fim, né? Porque iniciar e não terminar é ficar no meio do caminho. Tem um ditado popular que diz: nadou e morreu no meio da praia, ou melhor, morreu na beira da praia. Então, isso não é interessante para nós. Nós estamos em uma caminhada rumo à cidade santa, a nova Jerusalém, a terra prometida em que o Senhor prometeu para nós. Amém? Para nós e para toda a humanidade, ou seja, para todos aqueles que crê no Senhor Jesus. Se creres, verás o que? A glória de Deus. Então, todos que crêem no Senhor receberão a sua herança. Existe uma promessa de uma terra prometida, de uma nova Jerusalém, uma cidade que emana leite e mel, uma cidade onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Então, assim como o povo de Israel, eles entraram na terra prometida e se apossaram da promessa e da herança que o Senhor prometeu, nós também estamos hoje, né, vivendo a mesma promessa, e em breves dias estaremos nos apossando dessa terra prometida. Amém, queridos? Que o Senhor possa fortalecer a sua fé, que nós possamos levar milhares de pessoas para esta cidade. Existe uma festa preparada, existe uma mesa preparada, né? Existe um convite preparado. O próprio Jesus, ele disse, né, que o desejo dele é que aonde ele estiver, nós estejamos também. Aonde ele estiver, nós possamos estar com ele para participar da grande festa, da grande ceia que vai acontecer naquele dia, para a glória de Deus. E ele não quer que ninguém fique fora, porque lá tem lugar para todos. Em João 14, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então ele já preparou tudo, a morada está preparada, a festa está preparada, a cidade está preparada. Isso é muito real, né? Isso é muito real. Como essa taça aqui, ó, com água, é real. A cidade que nós vamos para lá, ela é real, a nova Jerusalém. E o Senhor Jesus, ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Beber da água da vida, né? E naquele dia, na cidade, nós vamos beber da fonte da água da vida, nós vamos presenciar a árvore da vida, nós vamos viver com esses homens aqui, ó, com Moisés, com Josué, com Caleb. Vamos ter tempo suficientemente na eternidade para conversar com esses homens e dividir as experiências. Então, queridos, que história linda essa história de Caleb, né? E veja que quando ele chegou conversando com Josué, ele disse aqui, ó, no versículo 8: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Ou seja, é os irmãos, né? Ele não criticou, ele não falou mal, ele não trouxe uma representação, né, negativa do povo, não. Ele simplesmente disse: mas meus irmãos que subiram comigo, com as suas palavras, desesperaram o povo.
Então ele está dizendo aqui que mesmo que o relatório foi negativo, né, trouxe medo ao coração do povo, ele não criticou, ele apenas falou dele, ele disse, mas eu, né, perseverei em servir ao nosso Deus, ao meu Deus, ao nosso Senhor, perseverando na fé, na confiança. Por isso hoje, ele diz, Josué, eu estou forte, firme como antes, para continuar na batalha, né? Para continuar guerreando e conquistando mais territórios. E vou conquistar a terra que o Senhor me prometeu. Josué, porém, o abençoou. Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Aleluias. Amados, veja que nós hoje temos todo esse conhecimento, né? Isso aqui é um reflexo do que nós vamos viver na eternidade. Calebe exercitou sua fé, e a recompensa de quem exercita a fé é se apossar daquilo que crê. Ele creu que a terra lhe pertencia, e ele tomou posse. Então hoje nós cremos na palavra de Deus, que um dia estaremos na Nova Jerusalém, né? O que a Bíblia promete para nós é viver numa cidade, na Nova Jerusalém, uma cidade adornada, uma cidade de ouro e de cristal. O Senhor Jesus disse claramente, eu irei preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, nós vamos estar com Ele. E, evidentemente, todos os profetas, homens de Deus ou mulheres, né, que viveram aqui no Antigo Testamento, estaremos todos no só lugar, no mesmo lugar junto, né? Então hoje o que nós precisamos é exercitar a nossa fé, é manter a nossa fé, manter a nossa confiança, não olhar para trás, não se desesperar, não se angustiar por situações, mas vencer obstáculos, vencer as barreiras, vencer as hortes espirituais da maldade, as batalhas espirituais que surgem, porque estamos vivendo num campo minado, né? Num campo minado. Estamos na terra que representa, a terra hoje representa o Egito, né? Aonde o povo estava. E ali eles partiram para Nova Jerusalém. Então nós estamos numa trajetória, partindo do Egito para Nova Jerusalém. E vamos habitar a nova cidade. Amém, queridos? É bênção. Eu me alegro quando eu começo a ver esses textos lindos, essa experiência desses homens, né? Essa aproximação de Moisés, de Josué, Calebe, a experiência com Deus, né? A convivência, o relacionamento desses homens com Deus, né? E Jesus Cristo veio e nos trouxe uma experiência maior, uma aproximação maior, né? Hoje nós temos uma aproximação maior, nós temos uma experiência maior, uma facilidade de termos uma experiência mais, um relacionamento mais aproximado com Deus através do Espírito Santo. Quando Jesus ele chegou aqui na terra e finalizando o seu ministério da palavra, ele disse, olha, eu estou indo embora, né? Está chegando o meu tempo, eu estou usando palavras simplificadas, né? Palavras atuais. E ele falou para os discípulos, chegou meu tempo, estou finalizando aqui a minha missão, estou indo embora, voltar, né, à casa do Pai, ao meu trono, e vocês vão ficar aqui com a responsabilidade. Foi isso que ele falou para Pedro e para todos os discípulos. Vocês vão continuar aí expulsando os demônios, libertando as vidas, né, ajudando as pessoas, evangelizando e falando do reino de Deus. Finalizou para mim aqui, vou voltar, mas vocês continuarão, mas não vou deixar vocês só. Enviarei um outro Consolador, né? Então Jesus e o Espírito Santo, além de ser o nosso protetor, nosso amigo, né? Orientador, nosso guia, que vai guiando nossa vida dia a dia, né? Ele é o nosso Consolador. Por isso que nós usamos a expressão, uma expressão que todo ser humano usa hoje, né? Quando, muitas vezes, quando alguém perde um ente
querido da família, né? Faleceu alguém e fica a família, automaticamente nós falamos, né? Que Deus conforte o seu coração, né? Que o Espírito Santo conforte a sua vida, conforte a sua família, né? Todas as pessoas, independente de crente, de não crente, cristão, não cristão, né? Falam essa expressão, que Deus conforte o seu coração. Que quem conforta é o Espírito Santo. Quem consola é o Espírito Santo. Então, esta é a missão, a nossa missão hoje como igreja, né? Como representante do reino, né? Fazendo esta obra de fé, guardando esta palavra e tomando por exemplo, né? Estamos trazendo aqui esse assunto da antiga aliança, da velha aliança, do Velho Testamento aqui, para que possamos reedificar, né? Aprender a experiência desses homens que mesmo não ter comunicação direta, muitas vezes, né, com Deus, porque eles não tinham o conhecimento do Espírito Santo. E hoje nós temos a unidade do Espírito Santo, nós temos a Bíblia na nossa mão, temos as Escrituras, temos a experiência né, de conhecermos o que esses homens e essas mulheres viveram na Bíblia. Isso nos fortalece muito mais, amém? Para que possamos ter a nossa fé efetiva, a nossa fé de resultado, a nossa fé que nos leva a nos apossar daquilo que o Senhor preparou para nós, amém, queridos? O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que tem nos revelado, que tem nos mostrado a cada dia o conhecimento da palavra, é que nós vamos viver através desta palavra. Amém? Que Deus possa guardar o seu coração em fé, fortalecendo na unidade do Espírito Santo, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, né? E a você que não conhece o Evangelho, que não tem experiência, a você que está assistindo esse vídeo agora, você que está ouvindo esta mensagem agora, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não recebeu a salvação, né? Porque é essencial fazer uma aliança com Cristo Jesus. Eu vou falar para você da importância de fazer a transição da antiga para a nova aliança. Jesus Cristo é a nova aliança. Aonde começou a nova aliança? Na cruz do Calvário, né? Jesus chegou, passou 3 anos na terra, cumpriu o ministério, venceu, né, todos os obstáculos, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a lei, né? Cumpriu a lei, aliás. Ele cumpriu toda a lei. E quando ele morreu, cumpriu a lei, na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. E aí, depois da cruz, começa uma nova vida, uma nova aliança em Cristo Jesus. E o apóstolo e o profeta João Batista, ele havia dito: todo aquele, né? Porque todo aquele que creu em Jesus Cristo recebeu o poder de se tornar filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, receber a Jesus é receber a palavra da nova aliança. Como Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida, ele disse: eu vim trazer a salvação para a humanidade. Eu vim cumprir a lei, porque pela lei ninguém seria salvo, ninguém poderia realmente, né? Ninguém poderia cumprir a lei. Estávamos todos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que durante o período da lei, todos estavam mortos em delitos e pecados. Por isso que Jesus chegou e disse: mas eu vim cumprir a lei para que tenham vida. Então, a partir de Jesus, né, agora a lei venceu e todos têm o direito de receber a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, que possamos compreender, entender esta palavra. Os tempos estão chegando. A Bíblia, com as suas palavras proféticas, ela já nos mostra a revelação do Apocalipse, dos tempos finais, que tudo está se acontecendo para se chegar ao fim, né, do cumprimento da palavra de Deus. Mas isto não nos traz medo, isso nos traz alegria, porque nós estamos na fé em Cristo Jesus, né? Estamos na fé, na confiança.
como Caleb aqui. Caleb disse, olha, fez 45 anos depois daquela promessa, daquele dia que eu saí para espiar a terra, em que Moisés me enviou, até agora, Josué, já são 45 anos depois. Estou com 85 anos de idade, mas estou com saúde, estou com vigor de vida, né? Revigorado, rejuvenescido, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para tomar posse da promessa que o Senhor fez a mim e agora me dê o que é de direito por herança. E Josué o abençoou e lhe entregou a promessa. Amém? Então, trazendo esta palavra, né, como referência, como o apóstolo Paulo disse, que toda a antiga aliança é como um espelho para a nova aliança, né? Como a gente se vê no espelho. Então, para nós hoje, é quando nós vamos chegar naquele dia, no cumprimento, né, do arrebatamento da igreja, na finalização do Apocalipse, é onde o Senhor Jesus, né, vai dizer, ó, está aqui a herança, a cidade é essa, vamos adentrar nesta cidade santa e vamos viver por herança, que vocês possam viver por herança tudo que eu prometi. Eu prometi a vocês ter uma vida, né, e uma vida com abundância, e agora vamos desfrutar na eternidade. Quando eu falo que Jesus, quando eu estou falando aqui da vida da abundância na eternidade, mas essa palavra que Jesus falou quando ele chegou, ele falando de vida com abundância, foi a partir daquele momento. Os discípulos já começaram a viver vida com abundância de fé, de confiança, né? E hoje nós desfrutamos dessa vida, né? Não é vida com abundância na eternidade, não. É vida com abundância hoje, atualmente, nos dias atuais, nos dias em que estamos vivendo. Porque, na verdade, nós estamos vivendo a bonança do Senhor, a benevolência, a bondade de Deus. Amém, queridos? E são mais de 8.000 promessas na Bíblia, né? Parece que, não faz a memória, não lembro, parece que são 8.459 promessas que existem na Bíblia, desde a antiga até a primeira, a nova aliança, né? E todas essas promessas, e uma delas diz assim no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, se não faz a memória, se creres, né, e obedeceres ao Senhor, comereis o melhor dessa terra. Então, queridos, entre todas as promessas da Bíblia, nós precisamos viver essas palavras, viver a fé. Assim como Caleb perseverou na fé e viveu 45 anos da sua vida, servindo a Deus, confiantemente no Senhor, né? Porque ninguém consegue servir a Deus sem fé. É impossível. A Bíblia diz, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, quando Caleb disse, faz 45 anos que eu me dediquei a servir ao Senhor, ele disse, são 45 anos que eu persevero na fé, na confiança no nosso Deus. Amém? Então, essa é a importância. Que a sua fé seja cada dia, né, uma perseverança, uma fé efetiva, uma fé de resultado, uma confiança, para que você possa aguardar, porque a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém, amados? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fortalecer o seu coração, fortalecer a sua mente, né, renovando. Nós não vamos nos conformar com este mundo. Esse mundo está por aí, as pessoas, né, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, nada nesse mundo pertence a ele, tudo pertence a Deus. A Bíblia diz que o salmista diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, é por causa da influência, né? Influência. Você vê hoje a internet, né? Você vê hoje tudo, aqui sempre acontece, aparece ali um outro. O influenciador tal, influenciadora fulano de tal, influenciador tal. São pessoas de influência que vão influenciando outras pessoas. Nós fomos influenciados por Jesus. Estamos aqui na influência do Espírito Santo. Na influência, né? Ninguém tem maior seguidor nesse mundo do que o próprio Jesus, né? Então, desde aquela época, imagina, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada, e Jesus é quem mais tem seguidores. Então, a influência. Por isso que a Bíblia, naqueles dias, quando o apóstolo falou, né? O mundo jaz no maligno, é justamente por causa da influência, da mentira,
a influência do erro, do engano, da maldade, da perversidade, a influência da falsidade, todas essas influências, né, que as pessoas seguem. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Portanto, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com a influência negativa deste mundo, com a influência doentio deste mundo, com a influência pecaminosa, com a influência destruidora desse mundo, não. Nós precisamos ser influenciados pela palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que trazem a palavra da fé. Precisamos ser influenciados. E aí vamos viver a fé na presença do Senhor. Amém? Queridos, reforçando que Deus possa abençoar a sua vida e continuar abençoando a sua família. Amém? Próxima semana estarei trazendo convidados aqui conosco, estaremos conversando muito mais sobre fé e pessoas estarão trazendo também sua história, seu testemunho, vai ser maravilhoso, amém? Continue orando e abençoando esse programa, esse podcast Fé Efetiva, para que o poder de Deus e o nome de Jesus seja levado a milhares e milhares de pessoas e pessoas sejam resgatadas para o reino de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.